Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ingrid Guerra. Sou residente do Programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí. E hoje eu vim aqui ministrar para vocês mais uma aula de Química, mais uma aula de Química Orgânica. E hoje a gente vai continuar esse nosso assunto de Química Orgânica. Tá? Na vez passada eu falei sobre nomenclaturas de cadeias ramificadas e nessa aula de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos e aletos orgânicos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar no WhatsApp, vou estar totalmente disponível para vocês. Vou aqui revisar com vocês esses assuntos do terceiro ano, que é muito importante para o Enem, tá? E espero que aproveitem a aula. Então, aqui, primeiramente, sobre os aletos orgânicos, né? E hidrocarbonetos. Eu dividi a nossa aula em dois tópicos, que foram os hidrocarbonetos e os aletos orgânicos, e vou começar aqui com vocês, tá? Os hidrocarbonetos. Afinal, professora, o que são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, eles são a classe de compostos orgânicos mais utilizados comercialmente, tá? A sua principal fonte de obtenção é o petróleo. Mas afinal, professora, o que seriam esses hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são basicamente compostos orgânicos, ou seja, que têm carbono em sua composição e que possuem, na sua composição, eles só têm dois tipos de átomos, que são o carbono e o hidrogênio, não tem mais nenhum outro átomo. Se for outro átomo, já não é hidrocarboneto, a gente chama de aleto, que é o que eu vou explicar depois, tá? Esses compostos podem ser divididos em dois grupos, como eu coloquei aqui embaixo. Podem ser aromáticos, que eles possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, tá? Aquela meio que bola, né? Mas não é bola, tá? Como eu já expliquei para vocês. E os alifáticos, que são todos os demais, que se não é aromático, ou seja, se não for uma cadeia totalmente fechada, eles são alifáticos, tá? O termo alifático vem do grego alifar, que significa que serve para ungir, óleo, e foi atribuído em razão do aspecto oleoso de muitos compostos dessa classe. Então, hidrocarbonetos são divididos em dois grupos: aromáticos, que são os de cadeia fechada, e os alifáticos, que são todos os demais de cadeia aberta. E, novamente voltando, hidrocarbonetos são apenas compostos orgânicos que possuem carbono e hidrogênio. Se houver outros átomos, já é considerado aleto, tá? Hidrocarbonetos, nomenclatura de hidrocarbonetos. Para a gente conseguir fazer essa nomenclatura, a gente vai precisar desse aspecto bem trabalhado com vocês, que são os prefixos que a gente usa. Por exemplo, se a tua cadeia carbônica tiver um carbono apenas, na hora de tu colocar o nome dessa estrutura, vai ser met. Se tiver 2 carbonos na tua estrutura, et. 3, prop, 4 vai ser but. Se tiver 5, a tua cadeia carbônica vai ser pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. E tem até mais, mas acredito que aqui vocês não irão precisar tanto dessas cadeias carbônicas tão grandes, tá? Nos hidrocarbonetos também a gente conta com um infixo, que também é usado em várias outras nomenclaturas, não só de hidrocarbonetos, mas que é o que eu coloquei aí. Quando tem uma ligação, tem o an. Quando tem duas ligações, tem o en. Quando tem ligação tripla, é in. Duas ligações duplas, de, en. Quando são duas ligações triplas, de, in. E assim por final. E o sufixo é o O por causa do nome já que diz que é hidrocarboneto. Então, o sufixo é o O, tá?
o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa nomenclatura de hidrocarbonetos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa contagem de carbonos da cadeia principal, não é mesmo? É muito importante que a gente identifique essa cadeia principal, que essa cadeia principal é basicamente quem tem mais carbonos ligados entre si e sem nenhuma... E com mais insaturação, a cadeia que tiver mais insaturação é a que vai ser a cadeia principal, tá? E o prefixo da nomenclatura é determinado pela quantidade de carbonos que essa cadeia principal tem. Aquela historinha do et, met, propre, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tá aí a estrutura do metano, como vocês podem ver. Ele é CH4, ele tem um carbono e quatro hidrogênios, então ele é met por ter só um. An, porque só tem ligações simples, e O, que é o sufixo. A outra que eu coloquei foi o etano, o CH3CH3. Nele a gente tem 2 carbonos, por isso et. A gente só tem ligações simples, então é an, e o O, que é o sufixo. Na próxima, o propano, como aí tá na estrutura, que é o CH3, CH2, CH3, eu vou ter 3 carbonos e vários hidrogênios. Deixa eu ver quantos hidrogênios. 3 com 3, 6, 7, 8. 8 hidrogênios, tá? Então, prop por ser 3 carbonos, an por ter só ligações simples e o O do sufixo. No próximo, butano também, são, como o nome já diz, but, vão ser 4 carbonos, aí CH3, CH2, CH2, CH3, e vão ser só ligações simples, por isso an, e o O de hidrocarboneto, tá? Próximo. O segundo passo para a gente conseguir fazer essa nomenclatura. O segundo passo é verificar se há ramificações. Se há ramificações, isso é muito importante. Se houver, a gente tem que nomear e indicar a localização, a posição dessa ramificação dentro da cadeia, se ela vem no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3. E para a gente saber qual posição ela tá, são aquelas regrinhas lá de importância, de insaturação, de ser mais perto do carbono 1 e todas aquelas regras, tá? O próximo tópico. O nome e a posição dos radicais vem antes do prefixo do composto, vem no comecinho da nomenclatura. E quando houver mais de um radical, deverá aparecer em ordem alfabética. Por exemplo, eu tenho metil e tenho etil, tá? Eu tenho os dois. Então, vai ser o quê? O etil, ele vai vir primeiro que o metil, por conta da ordem alfabética. E daí eu vou colocar a localização dessas ramificações dentro da minha cadeia principal, tá? Outro tópico. Se houver 2 ramificações iguais, tá? Usa-se o termo de 2. Se tiver 3, tri, tá? Antes do nome do radical. Entendeu? Por exemplo, nessa estrutura aí, o nome dela é 2, 3, di, porque são 2 metidas. Vocês estão vendo aí, aqui, ó, contando DK. Por que a gente começou de cá e não desse outro lado? Porque deste lado, deixa eu ver, deste lado, eu vou ter a minha ramificação, o meu metil no carbono 2. E se eu tivesse começado do outro lado, a minha primeira ramificação seria no carbono 3. Então, a gente opta pela localização em que o radical, a minha ramificação, ela vai estar em um carbono menor, viu? Então, aí a gente tem 2 metilas, uma localizada no carbono 2 e outra localizada no carbono 3. Então, é importante você colocar. Não é importante não, você deve colocar. 2 e 3, como tá aí, porque são 2, metil, que é o nome da ramificação, e pentano, porque a gente tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 na cadeia principal.
An, porque só são ligações simples, e O, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. A nomenclatura de hidrocarbonetos, o terceiro passo, tá? Para verificar se é muito importante também você verificar se há insaturações na sua estrutura, porque ela deve ser nomeada, tá? Como aquelas, o AN, o DIEN, o IN, elas devem ser nomeadas, tá? Aí, como eu coloquei no tópico, verificar se há insaturações e se houver, localizar em que carbono se encontra a insaturação. É muito importante, porque quando você coloca a localização no nome, você, se alguém te der só o nome, na hora de você passar essa estrutura para o caderno, para você conseguir fazer a estrutura em si, vai ser melhor. Você vai conseguir fazer a estrutura de forma correta, tá? Verificar as saturações e se houver localizar em que carbono se encontra a saturação, acompanhando o sufixo do composto, que será de acordo com a saturação da cadeia. São dois tipos, saturadas e insaturadas. Saturadas sem duplas ou triplas ligações, que é como já terminou várias vezes. Por exemplo, etano, butano, só tem ligações simples, tá? E o outro sufixo. Já quando elas são insaturadas, que tem uma ligação dupla, duas ligações duplas, uma ligação tripla, aí, ó, quando tem uma dupla ligação, a gente chama de en. Quando tem duas duplas ligações, a gente chama de dieno, tá? Porque são duas ligações duplas, di e en. Beleza? Vocês entenderam, né? Eu tenho duas ligações duplas. Cada dupla são en. Então, se eu tenho duas, de en. Uma tripla ligação, in. Exemplo que eu coloquei aí para vocês. O CH2 e CH2 são et, de 2 carbonos. E o en de ligação dupla, não. Aí, ó, o próprio eno ou propeno. Por que esse eno? Porque ele está localizando que a insaturação dupla, que é o en, está localizada no carbono 1, tá? E a próxima, o but 1,2-dieno. O but por ser 4, 1,2-dieno. Ele está falando aí que tem duas ligações duplas. E onde estão essas ligações duplas? No carbono 1 e no carbono 2. E a próxima, prop 1-ino. Prop de 3, ino, in de ser tripla. E onde está essa ligação tripla? No carbono 1. É assim, quando você pega o jeito, se torna uma coisa bem fácil. Quarto passo. Observar se a cadeia é fechada ou aberta, tá? A questão lá dos aromáticos, tudo bem? Caso seja uma cadeia fechada, a palavra ciclo deve preceder a nomenclatura da cadeia principal. Vocês estão vendo aí que eu tenho 1, 2, 3 carbonos, né? Então, ele é prop e ele não tem nenhuma insaturação. Então, ele é an e o O do hidrocarboneto. Porém, ele é uma cadeia totalmente fechada, ele é um ciclo. Então, é importante a gente colocar esse nomezinho no começo, ciclo propano. A mesma coisa no ciclobutano, tá? E esse ciclobutano, ele tem essa... Vocês estão vendo aí que ele tem essa insaturação, esse metil, né? Vocês estão vendo. Então, você faz pela ordem de importância, você coloca primeiro o nome da insaturação e a localização, onde que está localizada essa insaturação dentro da sua cadeia. Está no carbono 2, então 2-metil. Ciclo, por ser uma cadeia fechada, but, por ser 4 carbonos, en, por ter uma ligação dupla, tá? E o O dos hidrocarbonetos. Agora a gente chegou numa partezinha mais assim,
digamos que fácil até de entender, que são os aletos orgânicos. Mas afinal, o que são aletos orgânicos? Eu já frisei para vocês no começo da aula. Aletos orgânicos são compostos derivados do hidrocarboneto. Eles vão ter o quê? Carbono e hidrogênio. Porém, acontece o quê? Que nos aletos orgânicos, há a substituição de um ou mais hidrogênios desse hidrocarboneto para alguns halogênios. Halogênios o quê? Como flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Aí que tá na classe, quando você pega a tabela periódica, tem os halogênios. Então, quando você tem esse hidrocarboneto, só que alguns dos hidrogênios desse hidrocarboneto está substituído por alguns daqueles halogênios da tabela periódica, a gente chama eles de aletos, tá? São aletos orgânicos. São aí, como eu coloquei para vocês, o grupo funcional, a gente tem o quê? O carbono ligado, por exemplo, aí é o quê? É um metano, muito provavelmente, se não fosse esse aleto, vocês estão vendo, né? Então, ele vai ter o quê? 3 hidrogênios ligados a ele e esse X aí está representando o meu aleto. Pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Beleza? Então, vou continuar aqui explicando para vocês. A nomenclatura de aletos orgânicos, ela é basicamente assim, como eu frisei para vocês, a quantidade do elemento. Se eu tenho mais de um cloro, fica dicloro. Se eu tenho 3 flúor, fica trifluor, tá? O nome do elemento, flúor, cloro, bromo, tá? E o nome do hidrocarboneto, o prefixo e o infixo, como a gente já vem frisando o hidrocarboneto inteiro. Então, vai ser só essa a diferença, que você vai ter que colocar o nome desse aleto dentro da sua nomenclatura de hidrocarbonetos. Aí tem alguns exemplos para vocês. Esse primeiro, o 4-cloro-pente-1-eno. Você vê assim, você até fica um pouco, meu Deus, o que é isso? Mas é muito fácil de entender. Por exemplo, a gente começa do básico, a gente primeiro identifica a cadeia principal, que é essa daí que tem 5 carbonos, por isso o nome pente, tudo bem? A gente começou nesse primeiro carbono do lado DK, se eu não me engano, que sou muito ruim de direita e esquerda, se eu não me engano é a esquerda, a gente começou com o carbono desse lado por conta da insaturação, então aí já tem um eno, que a gente tem uma ligação dupla no carbono 1, tá? Um eno, então a gente já resolveu essa parte. E aí a gente tá vendo também que a gente tem um cloro, que esse cloro aí no carbono 4, ele é que vai caracterizar o nosso hidrocarboneto como um aleto. E aí a gente colocou 4-cloro por conta que o cloro está localizado no carbono 4 da nossa cadeia principal. O próximo é esse da direita agora, que é 1-cloro-2-metilpropano, tá? Próprio porque são 3 carbonos na nossa cadeia principal. Porque só temos ligações simples, como vocês podem ver aí. 2-metil. 2-metil por quê? Porque no carbono 2, vocês estão vendo aí, no carbono 2, eu tenho uma metila. E um cloro, porque no carbono 1 é onde o meu cloro está localizado. E por que o cloro vem primeiro que o metil? Porque o cloro, seguindo a ordem alfabética, o C, vem primeiro que o M. E o próximo agora, esse de baixo da esquerda. O 4-cloro-2-metil-hexano. Hexano, porque são 6. Porque só temos ligações simples, o O do sufixo do hidrocarboneto. 4-cloro, porque a gente tem um cloro localizado no carbono 4, como vocês podem ver aí. E 2-metil, porque a nossa metila está localizada no carbono 2. O próximo e último. O 5-cloro-3-etil, 2-flúor, heptano. Nome muito grande, mas muito fácil de nomear, gente. Vocês podem ver aí a nossa cadeia principal. Temos 7 carbonos e aí a gente colocando em ordem alfabética, tá? Desculpa, voltando. Hept, porque são 7. Porque só temos ligações
simples e o O do sufixo do hidrocarboneto, tá? Primeiro que é o cloro, seguindo a ordem alfabética, né? Temos o cloro no carbono 5, por isso 5-cloro. Um etil no carbono 2, no carbono 3, desculpa. Vocês estão vendo aí? No carbono 3 a gente tem um etil. Etil, que são 2, vocês estão vendo aí? Que são et2, são um C2H, vocês estão vendo aí, né? C2H5, que é o etil. E no carbono 2 a gente tem o flúor, tá? Então, se treinando, é necessário que você treine bastante para que você consiga fazer direitinho, beleza? E foi isso, gente, a aula de hoje sobre nomenclatura de hidrocarbonetos e haletos, tá? Espero que vocês tenham compreendido e trago algum episódio, algum aprendizado para vocês, tá? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, eu estou no grupo de vocês. E é isso, tá, gente? Bons estudos, até a próxima.